Dia terceira série. Hoje nós vamos trabalhar redação e expressão, certo? Nós já trabalhamos em aulas anteriores a classificação das palavras. São classificadas em variáveis e invariáveis. Nessa classificação é importante só a gente recapitular que no português são 10 classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. As palavras variáveis, que são 6, nós já trabalhamos, com exceção do verbo, que será trabalhado somente no caderno 4 em detalhes. Hoje nós vamos trabalhar as invariáveis, certo? Nós vamos trabalhar o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Vamos iniciar pelo advérbio. Mas o que é o advérbio? É uma palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, outro advérbio. Nesse caso, traz uma expressão de circunstância. Essa circunstância pode ser de tempo, de lugar, de modo. Nós temos como exemplo: levanto-me cedo. Nesse caso aqui, nós temos um verbo que antecede o verbo levantar, né? Levanto-me. E o advérbio cedo. Então, nós podemos observar aqui que acrescenta-se uma circunstância de tempo a esse verbo. Então, está estabelecendo o tempo em que eu me levanto, certo? Andávamos devagar. Nós temos, antecipando aí o andávamos, que é um verbo, e o devagar, que é um advérbio de modo. Então, lá nos exercícios nós vamos ver minuciosamente a respeito mais da definição do que é o advérbio mediante as atividades que serão feitas posteriormente, e aí já vai mostrando nos exemplos as outras modificações. Nós temos circunstâncias que modificam o verbo, o advérbio, o adjetivo. Nesse caso, nós já vimos aqui a modificação do verbo e nós temos outro exemplo aqui: levanto-me bastante cedo. Então, se eu coloco aqui bastante, essa intensificação aqui já traz um aspecto de modificação do próprio advérbio, porque o bastante aqui é de intensidade. Então, nesse caso aqui, tem já essa outra caracterização. Vamos partir para as demais classes de palavras invariáveis, no caso a preposição. Liga termos de uma oração. Nessa ligação aí, a palavra que vai ser colocada aí para fazer a ligação, ela é colocada entre duas palavras e estabelece uma subordinação da segunda à primeira. Por exemplo, casa de Paulo. Nós temos a palavra casa e a palavra Paulo, mas sem a palavra de no meio, estariam desconectas. E, no caso, colocando o de, que é a preposição, vai trazer um aspecto de subordinação da palavra Paulo à palavra casa. Então, a palavra de aí traz essa ligação, mas nessa ligação aí há o aspecto de subordinação da segunda palavra à primeira, certo? Vamos prosseguir aí. Aí nós vemos que a preposição tem diversas atribuições a ela. Tem um pequeno quadro resumo do que são as preposições: ante, após, até, com, contra, de, em, entre e assim por diante. São vários tipos de preposições, certo? Vamos partir então para a conjunção. O que é a conjunção? Conjunção é a palavra que liga termos de mesma função ou orações, certo? Coordenando ou subordinando-as dentro da mesma oração. Então, nós temos vários tipos de conjunções, são as coordenativas, as subordinativas, tá? Mas, a priori, nós estamos aqui definindo o que é a conjunção. É a palavra que liga termos de mesma função, trazendo um aspecto de coordenação ou de subordinação. Exemplo: pare e pense. Então, nós temos uma conjunção aditiva aí, certo? Essa conjunção aditiva,
ela faz essa ligação. Se fosse simplesmente pare e pense, ficaria um aspecto meio sem sentido. Pare e pense. Mas como eu tenho o e, que é aditivo, ligando, fazendo essa ligação aí, então já explica bem o que o termo está expressando. Vamos continuar com a última aí, que são as interjeições. A interjeição é semelhante à apóstrofe, que nós já até estudamos na literatura, que no caso da apóstrofe é uma figura de linguagem. Aqui a interjeição exprime o quê? Sentimentos, emoções, assim como as apóstrofes também. Só que para retomarmos a questão das apóstrofes, é importante nós revermos que as apóstrofes têm, além dos vocativos, das expressões emotivas, tem também as ordens imperativas, certo? Então, lá é uma figura de linguagem. Aqui nós vamos para uma classe de palavra que realmente traduz os sentimentos e as emoções. Quando nós dizemos, nossa, oh, bravo, viva, olá, nós temos vários tipos de expressões de sentimentos e de emoções aqui na interjeição, certo? Nós temos algumas locuções interjetivas aqui, como exemplo, Virgem Maria, que foi isto, maquinista? Um trechinho da obra de Manuel Bandeira, que tem esse Virgem Maria, uma expressão emotiva. Ora bolas, não me perturbes. Esse ora bolas aí em destaque com uma exclamação, geralmente vem com uma exclamação, para exprimir literalmente esse sentimento, certo? Então, é basicamente aí as classes de palavras invariáveis, a preposição, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Na nossa apostila tem mais alguns detalhes em relação a cada uma das classes de palavras aqui trabalhadas. Eu gostaria que todos ficassem atentos aos detalhes, fizessem uma rápida revisão e depois partissem para a resolução das atividades. Eu vou, ao longo da aula, tirando as dúvidas com vocês, certo? Então, vamos prosseguir de forma mais dinâmica e mais interativa.